Hoje nós vamos começar com a segunda parte da aula de estereoquímica de fármacos. Aqui uma ilustração do sítio ativo da HIV protease, né, e o fármaco interagindo nesse sítio-alvo. Bem, então uma coisa que eu queria colocar, antes de mais nada, é que apesar da gente representar as moléculas normalmente em 2D, essas moléculas elas terão uma estrutura tridimensional. E, obviamente, que tanto a molécula quanto os sítios onde se encontram os alvos moleculares também são estruturas tridimensionais. É por isso que a gente aborda, né, agora nesse primeiro tópico, o primeiro aspecto tridimensional que a gente está discutindo é a questão da estereoquímica, uma vez que um carbono centro estereogênico, né, um carbono tipo sp3 com 4 ligands diferentes, né, no arranjo tetaédrico, obviamente ele vai ser o quê? Ele vai ter uma estrutura tridimensional e não plana. E o sítio-alvo, onde essas moléculas irão interagir no organismo, seja no organismo humano, seja num micro-organismo, num vírus, numa bactéria, também são estruturas tridimensionais. Então, por isso que a gente tem, a natureza tem uma grande enantioseletividade, ou seja, normalmente um enantiômero vai interagir melhor em um determinado sítio do que o outro, ou às vezes um par de enantiômeros terão efeitos distintos, né, sítios-alvos distintos, né, dado a essa grande complexidade que é esse arranjo tridimensional. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como os organismos vivos, no processo de evolução, né, essa questão da estereoquímica ela é muito marcante. Se a gente lembrar, por exemplo, da molécula do limoneno, né? A molécula do limoneno ela tem um centro estereogênico e uma dessas moléculas você vai ter o limoneno com o odor, né, característico do limão, né? E a outra forma, né, no caso a forma dextrógera, ele vai ter o odor característico da laranja, né? Então o nosso organismo, ele é perfeitamente capaz, né? Qualquer indivíduo, ele é capaz de distinguir o cheiro de laranja do cheiro do limão, né? E isso é devido apenas, né, da questão do centro estereogênico. Ou seja, o limoneno, que tem o odor de limão, ele vai ter uma característica levógera, né? Ele vai deslocar o plano da luz polarizada para a esquerda, enquanto que o limoneno dextrógero, né, que tem, né, o odor característico da laranja, ele vai ter o deslocamento da luz, plano polarizada, para a direita. E esse pequeno detalhe, né, só para a gente ter uma ideia, faz grande diferença do ponto de vista da interação dessas moléculas com estruturas biológicas, né? Então, se nós conseguimos perceber essa diferença entre o cheiro desses dois estereoisômeros, imagine medicamentos, né? Então, imagine como vai ter uma grande enantioseletividade para os medicamentos em relação a um par de estereoisômeros. E isso a gente, né, vai tratar bastante durante essa aula, né? Então, o enfoque é a gente lembrar que nós estamos trabalhando com estruturas tridimensionais, né? E o aspecto que será focado hoje é a questão dos centros estereogênicos, como isso tem um grande impacto no efeito, né? E aí a gente vai ver que os receptores, eles também são seletivos, eles também têm uma enantioseletividade, tá? Então vamos começar agora a trabalhar alguns exemplos e daqui para frente a gente vai enfocar muito nessa questão do arranjo tridimensional. Então a gente não vai mais olhar para uma molécula plana e apenas fazer uma análise do ponto de vista dessa molécula plana, mas agora como esse arranjo tridimensional vai ter um impacto significativo nos efeitos. Então, se a gente, né, tentar fazer esse esqueminha aqui um pouco mais didático, né, de moléculas quirais, né, que vão agir aí em diversos alvos moleculares, né, se a gente pegar dois estereoisômeros, só para a gente ter uma ideia desse encaixe, né, então um deles vai ter o encaixe perfeito, né, aqui nos sítios, e outro não. Então, ou, né, só vai ter um ponto de interação. Então, esse aqui, os 3 pontos de interação com o sítio coincidem, né? E já o outro par dele, você vai ter apenas um ponto de interação da molécula
e os outros dois não coincidem. Então, por aí a gente já começa a perceber o impacto que a estereoquímica tem na ação dos fármacos, né? Aqui também o mesmo exemplo, né? Da discriminação enantiomérica por moléculas biológicas. Então, nosso sistema biológico, os sistemas biológicos, eles têm um reconhecimento, né, tridimensional e facilmente, né, aqui, por exemplo, é a mesma ideia da figura anterior. Então, aqui você tem um encaixe perfeito, né, você tem aqui os três ligantes, e aqui apenas um ligante está na posição correta, os outros dois não estão na posição correta. Tá? Então não vai interagir, é como se a gente tivesse, né, se a gente lembrar do modelo chave-fechadura, né, eu posso ter uma chave, mas essa chave eu vou ter que encaixar na posição correta na fechadura. Se eu colocar na posição contrária, ela pode até entrar na fenda, mas ela não vai conseguir abrir a porta. Então, só para a gente ter aí uma ideia, né, da questão dos estereoisomos. Então, essa animação é bem interessante, que ela mostra, né, ela simula um docking molecular, e aí a gente vai ver que as moléculas, elas, além de não ser estruturas planas, a maioria, né, você tem estruturas tridimensionais, elas também vão exibir conformações. Então, se você tiver ligações de giro livre, ligações simples, essa molécula ela pode girar, né, em diversos ângulos, né? Então, o arranjo tridimensional dela, a gente tem aí energias de ligação. Então, as moléculas elas não são estruturas estáticas, né? Elas têm arranjos tridimensionais e elas podem girar as ligações para conseguir interagir da melhor maneira possível com o alvo molecular, né? E é isso que a gente vai tratar um pouquinho no docking, né? Como essa molécula vai se acomodar, né? Ela vai ter esses giros. Então, você tem moléculas mais rígidas, moléculas mais flexíveis, e ela vai ali procurar uma energia estável, um estado de transição que ela consiga fazer o encaixe da melhor maneira possível com o sítio-alvo, né? Então vamos dar uma olhadinha nessa animação para a gente ter mais ou menos ideia, esquecer do fármaco, né, daquela estrutura 2D interagindo com o alvo, que na verdade não é isso que acontece. Bem, a gente viu, né, que a molécula ela é flexível e ela vai ter um arranjo ali tridimensional no espaço que vai permitir a melhor interação com o receptor. A gente vai discutir isso bastante nas próximas aulas, tá? Então, por exemplo, a gente tem, né, a talidomida, né, e aí a gente tem aqui um centro estereogênico da talidomida. Então, a gente tem esse recurso aqui no ACD Labs. Você pode, por exemplo, desenhar a molécula sem determinar o centro estereogênico, e aí você tem essa ferramenta aqui, RS, ele vai dar para a gente quais são as combinações desses centros estereogênicos. Então, clicando aqui, né, ele vai dar, né, aqui a gente tem o centro estereogênico, aqui a gente não está representado, né, eu desenhei a molécula plana, mas aí a gente vê, né, por exemplo, esse centro estereogênico. Então, uma dos estereoisômeros, né, aqui, esse grupo vai estar para frente do plano, e o outro estereoisômero, esse grupo aqui vai estar para trás do plano. Então, a gente consegue facilmente obter. Aqui também tem outros programas, né? Aqui o ibuprofeno, a gente vai trabalhar depois com o Viewer Little, né? Que é um programa também de visualização de proteína, de alvo molecular. E aqui eu coloquei o ibuprofeno, né? E uma maneira que a gente vê aqui o estereoisômero S, né? Então, aqui dentro do Viewer Little, eu vou trabalhar com vocês um pouco mais à frente. Então, a gente entrando aqui no CD Labs, né, eu gosto de usar o Maven
já para me dar a estrutura, name to structure. Então, vou colocar aqui o ibuprofeno, para a gente visualizar os estereoisômeros dele. Import. Vou copiar essa molécula aqui, tá? E aí a gente cola ela aqui no ACD Labs. Beleza. Então a gente seleciona essa molécula e vou aqui em RS e vou ver aqui os estereoisômeros. Então tá vendo? Aqui ele dá pra gente, né, onde está o centro estereogênico, tá? E aí ele vai me dar quais são as duas possíveis, né? Qual é o par de enantiômeros. Então, um deles, você vai ter essa metila para baixo do plano e a outra possibilidade é essa metila estar para cima do plano. Então, é uma ferramenta bastante interessante, né? Vocês aproveitarem aí que vocês têm já o ACD Labs e fazer, né, um estudo. Às vezes você quer ver, né, onde é que está aí o centro estereogênico, quais são as estruturas possíveis, né? Então, é bastante prático vocês utilizarem esse software. Então, cada dia eu também não conhecia não tinha testado nessa ferramenta do ACD Labs, e a gente vai, à medida que a gente vai trabalhando com o programa, a gente vai descobrindo vários recursos que são interessantes, tá? Então, depois a gente vai trabalhar, né, com o Viewer Little, né? Então, aqui, como o foco desse programa é alvo, a gente ainda não está trabalhando os alvos, por enquanto a gente está trabalhando as moléculas, mas a gente vai ter oportunidade de trabalhar bastante com esse programa. Então, aqui é uma visualização 3D do ibuprofeno, né, dentro do sítio receptor da ciclooxigenase. Bem, então, a maioria das moléculas biologicamente importantes, elas vão ter um centro quiral, né? Então, só que mesmo você tendo várias possibilidades, várias combinações, como a gente viu, 2 elevado a n, a natureza, ela é tão perfeita que ela só produz apenas um de todos os possíveis enantiômeros para uma determinada molécula, e obviamente ela só produz o ativo. Então a natureza não desperdiça tempo sintetizando molécula inativa, né, estereoisômero, que não vai ter atividade, né? Então se a gente observar, por exemplo, o colesterol, a molécula do colesterol tem 800 estereogênicos, né? E isso me daria 256 moléculas distintas, né, nas possíveis combinações RS desses centros, mas somente uma delas é ativa, e essa ativa é justamente o que o nosso organismo produz. Então, para a gente ver, né, a perfeição que é a síntese, né, a síntese de moléculas bioativas pelos organismos vivos. Então, a natureza, ela é muito sábia, né? Apesar de poder existir 856 possíveis moléculas de colesterol, apenas um dos estereoisômeros é sintetizado, e é justamente o estereoisômero que tem atividade. Os demais não exibem atividade, tá? E aí a gente vai ver aqui o centro assimétrico, né, da talidomida, né, essa junção aqui entre esses dois anéis. Aqui a gente tem um carbono assimétrico, e aí, no caso da talidomida, o dextro rotatório, né, que nesse caso o dextro vai ser o estereoisômero R, tá? Vai ter as propriedades sedativas, né, os benefícios terapêuticos da talidomida, né, no uso na hanseníase, no câncer, em alguns mielomas, enquanto que sua forma levógera, que é o seu estereoisômero S, ele que é o responsável pelo efeito teratogênico, tá? Bem, só que aí vem a grande polêmica. Então, Angélica, por que a gente não sintetiza apenas, faz uma síntese enantiosseletiva do estereoisômero, né, que a gente viu aqui, do estereoisômero dextrorrotatório, do R, né, já que foi, né, a hipótese é que apenas o S teria o efeito teratogênico. Bem, existe uma coisa que ainda é uma controvérsia, ainda se está discutindo bastante, né, ainda se pesquisa, a questão da inversão quiral. O que é essa inversão quiral? É um fenômeno no qual moléculas, mesmo você administrando moléculas enantiomericamente puras, em vivo, pode acontecer reações que invertam essa configuração. Então, se tem essa hipótese para talidomida, ainda não se tem certeza se, por exemplo, vamos então administrar só o ativo, né, vamos administrar apenas o estereoisômero, que não é teratogênico, mas será que esse estereoisômero, quando administrado em vivo, não vai sofrer inversão quiral? E isso que eles começaram a ter essa especulação
né? Em alguns animais começaram, que nem sempre os modelos animais para teratogenia, nem sempre eles são reprodutíveis para seres humanos, né? É um indício, obviamente, se você vê em animais que aquele fármaco tem um efeito teratogênico, né? Você pode extrapolar isso para humanos, mas às vezes não aparece o efeito teratogênico em animais, mas isso quando vai para seres humanos acaba acontecendo e vice-versa, né? Então, assim, o modelo animal ajuda, mas ele não é perfeito, pode sim ter essas falhas. Então, já que a talidomida, ela é uma molécula, né, que tem aí o seu benefício, tem a sua atração terapêutica, principalmente no tratamento de câncer e da hanseníase, então por que não trabalhar essa molécula, fazer, a primeira hipótese foi, vamos administrar apenas uma forma enantiomérica pura, mas aí começou a observar que mesmo assim ainda tinha efeito teratogênico em animais, né? E aí uma das hipóteses foi, caramba, será que tem inversão quiral? A gente vai ver que o ibuprofeno, alguns anti-inflamatórios não esteroidais, ocorre o fenômeno da inversão quiral. Então não adianta você ter um custo enorme para obter aquela molécula enantiomérica pura, seja na síntese ou seja na purificação, e depois o organismo ir lá e converter no outro estereoisômero, né? Então, alguns pesquisadores, né, começaram a sintetizar análogos, né, da talidomida, né, e na década de 60, né, a gente viu que ela foi prescrita, teve esse problema, e aí por que não fazer modificações no análogo estrutural da glutetimida, né, que é esse análogo estrutural. Então começaram a fazer, né, vamos tentar manter aí só a parte que interessa e eliminar o efeito teratogênico, que é os conceitos que a gente chama de unidade farmacofórica e unidade toxicofórica. Então, para você, o que é unidade farmacofórica? É a parte da estrutura da molécula essencial para o desenvolvimento da atividade biológica. Ou seja, se eu remover qualquer um desses grupos, essa parte da molécula, a molécula perde atividade. Então, é aí que você tem a unidade farmacofórica, que é a unidade, a parte da molécula que não necessariamente a molécula inteira vai interagir com o alvo molecular. Às vezes é uma parte dela ali que é responsável pelas interações com o alvo. Então, cabe a gente descobrir qual é a parte da molécula que interessa, qual é a parte da molécula que é a unidade farmacofórica. E a unidade toxicofórica é a parte da molécula que é responsável pela toxicidade, ou seja, existe alguma parte, algum grupamento específico, algum anel, né, algum radical dentro da minha molécula que interaja com o sítio que vai provocar o efeito tóxico, o efeito colateral. Então, se a gente consegue determinar isso, a gente consegue descobrir quem é a unidade toxicofórica da molécula. E como é que a gente descobre isso? Fazendo estudos de relação estrutura-atividade. Ou seja, a gente pega o protótipo, pega, por exemplo, a molécula da talidomida e vai realizando modificações, tirando grupo, inserindo grupos em algumas posições para se descobrir qual é a relação estrutura-atividade. Será que quando você insere um grupo, você tem atividade? Quando você retira esse grupo, perde atividade. Opa, então esse grupo aqui é importante para a atividade, ele faz parte da unidade farmacofórica. Ou quando você insere um grupo ou tira esse grupo e você vê a questão dos efeitos tóxicos. Então vamos supor que tem um determinado grupo, um anel, quando eu coloco esse anel, a molécula tem toxicidade. Quando eu retiro o anel, essa molécula perde a toxicidade. Então o que a gente busca? A gente busca limpar, digamos assim, a molécula, né? Então eles queriam fazer isso com a talidomida, encontrar a unidade toxicofórica e a unidade farmacofórica e eliminar, né, obviamente, a unidade toxicofórica. Qual é a parte da molécula? Será que são sítios distintos que vão provocar o efeito toxicofórico e o efeito farmacofórico? Às vezes é o mesmo. Então, às vezes, você tira a unidade toxicofórica, ela também é a unidade farmacofórica, é a mesma parte da molécula que vai interagir com o alvo. Então, não é um processo simples, necessita desse estudo de relação estrutura-atividade, onde você vai sintetizar diversos análogos e testar. Então, é tentativa e erro. Né? E a gente vai falar isso mais à frente nos estudos de relação estrutura-atividade. Né? Então, eles tentaram fazer isso com a talidomida. Né? Vamos tentar descobrir qual é a unidade toxicofórica, qual é a unidade farmacofórica e chegar num fármaco que preserve os efeitos desejáveis da talidomida, mas que elimine o efeito teratogênico.
E aí, diversas hipóteses, ainda não se tem provado, mas diversos pesquisadores começaram a investigar, né, o mecanismo toxicofórico, né, como a talidomida provoca esses efeitos. Então, uma das hipóteses, né, que foi levantada é que teria o envolvimento da prostaglandina e do peroxosintetase, tá? Então, né, o PGHS, né, que a gente conhece lá da cascata do ácido araquidônico, possivelmente seria a enzima responsável por ativar, né, essas espécies radicalares. A gente sabe que são essas espécies radicalares que são altamente reativas, que irá trazer todo o dano celular, né, principalmente para o DNA. Tá? Então, uma das hipóteses que foram levantadas é que a PGHS, né, ao encontrar com a talidomida, poderia gerar espécies radicalares. Então, esse nitrogênio aqui, ó, gerar esse radical. E essas espécies radicalares, elas são extremamente nocivas para o organismo, trazendo estresse oxidativo de ligações covalentes, trazendo citotoxicidade e, consequentemente, o efeito teratogênico. Como é que esses pesquisadores chegaram, né, a essa hipótese? Eles, primeiro, né, imaginaram, bem, será que seria essa enzima, né, o PGHS, né, responsável? E aí, o que eles fizeram? Administraram a talidomida em animais, juntamente com o ácido acetilsalicílico. A gente sabe que o AS, ele é um inibidor muito forte dessa enzima, né, praticamente irreversível. Ele realiza ligações covalentes com as ciclooxigenases, né, ou com a PGHS. Então, o que eles observaram em vivo? Que ao administrar o ácido acetilsalicílico juntamente com a talidomida em cobaias, né, ensaios em vivo, houve uma prevenção dos efeitos teratogênicos. Ora, se essa associação foi capaz de prevenir o efeito teratogênico, existe uma hipótese na qual, já que o AS inibe o PGHS, talvez seria essa enzima a responsável por ativar a unidade toxicofórica da talidomida. Então, se essa enzima está inibida pelo ácido acetilsalicílico, se você tem uma inibição e é uma inibição forte, a talidomida não geraria essas espécies radicalares responsáveis pelo efeito teratogênico. Tá? Então, isso, gente, são hipóteses, a gente ainda não tem nada, nenhum martelo batido que é realmente dessa maneira, mas se procura entender, né, esses mecanismos. Bem, e aí, alguns anos mais tarde, né, médicos israelitas começaram a prescrever a talidomida para pacientes com hanseníase e observou que realmente tem uma grande redução do processo, né, inflamatório associado ao leprona, né, principalmente nas propriedades anti-inflamatórias, né. E aí, com o objetivo de aprimorar, né, o conhecimento farmacocinético, né, e reduzir o efeito teratogênico, vários pesquisadores começaram a sintetizar análogos, né, procurando um melhor perfil terapêutico, né, e obviamente tentando excluir a unidade toxicofórica, mantendo a unidade farmacofórica. E aí, né, a gente tem aqui a substituição desse grupamento glutarimida, né, por um anel fenílico, por exemplo. Quando botou só um anel fenil, reduziu a atividade fator de necrose tumoral. E aí eles perceberam, bom, só botar um anel aromático aqui, né? Eles tiraram, tá vendo? Essa unidade aqui, né? Eles tentaram substituir. Se a gente colocar um anel aromático e tirar esse nitrogênio, tá? Por quê? Eles perceberam que provavelmente essa espécie radicalar, né? Eles suspeitaram que essa seria a unidade toxicofórica da talidomida, uma vez, né, produzindo essa espécie radicalar. E se a gente modificar esse anel? Se a gente tirar esse anel e botar um anel aromático simples, sem esse nitrogênio, né, será que a gente consegue manter a atividade da talidomida e excluir o efeito teratogênico? Então foi a primeira tentativa, né? A gente tirou aquele anel e botou um anel aromático simples. Só que aí, quando a gente tirou o anel glutarimida, botou só um fenol simples, reduziu a atividade. Ai, caramba, então aquele anel ele era importante para a atividade, né? E aí, obviamente, e se a gente funcionalizar na posição orto
Se a gente colocar algum substituinte aqui na posição orto, né, do anel fenila, eles perceberam que recuperava a atividade. Então, essa foi um caminho aí a ser traçado para esses derivados. Então, tirou o anel glutarimida, botou só o anel aromático simples, a atividade reduziu drasticamente. Então, vamos funcionalizar, botar o substituinte. Aí, claro, tentaram na posição orto, na posição meta, na posição para, né? E aí eles perceberam que, ao se colocar um substituinte na posição orto, voltava a atividade. Então, uma luz no caminho, né? Porque eles suspeitavam daquele nitrogênio ali do anel glutarimida formar a espécie radicalar responsável pelo efeito teratogênico. E aí eles começaram, obviamente, descobriram, opa, a posição R aqui, ela, né, deu sinal de vida para a atividade. Então começaram a fazer diversos, né? Então aqui, né, com o hidrogênio, né, sem estar substituído, aí eles começaram a colocar cadeias carbônicas de diversos tamanhos, né? Com um carbono, com 2, né, com 3, e aí eles começaram a observar a atividade sobre o TNF-alfa, tá? E aí a gente vê aqui, né, a atividade, né, principalmente quando a gente tem essa cadeia aqui, né, com, né, CH, CH3, né, no caso 2 de CH3, e aí a gente vê que o mais ativo, né, os mais ativos, mais promissores foram o análogo 17 e o análogo 22, com esses substituintes na posição orto, tá? Então, aí a gente indo para aquele programinha que a gente já conhece, o Osiris, que a gente já trabalhou. Então, a gente já tinha comentado que o Osiris, ele, né, ele tem algoritmos ali já de moléculas que tem alguma toxicidade, né, já de estruturas. Ele vai procurar reconhecer essas estruturas em moléculas que a gente quer ver o potencial virtual, né, potencial de toxicidade de maneira geral. Então, colocando aqui a talidomida, né, eu coloquei de propósito a talidomida, né, sem aqui, não está definido o centro estereogênico. E aí a gente vê, né, a mutagenicidade, tumorogenicidade, não é uma molécula irritante, mas já foi muito bem estabelecido o efeito reprodutivo, né, o efeito teratogênico. E então eles começaram a, como eu falei com vocês, modificar esse anel aqui, tá? Botando um anel aromático, né, excluindo aqui esse nitrogênio com uma função orto, né, com diversos substituintes na posição orto para ver o que acontecia. E aí a gente tem um dos derivados aqui, a lenalidomida, né, manteve o anel glutaramínico, né, e aí a gente, né, vê aqui outra abordagem, né, para essa molécula, e aí a gente vê o efeito mutagênico potencial, mas por outro lado o efeito, né, teratogênico pelo software, né, pelo programa, ele não está sendo previsto aqui quando a gente vê a molécula, tá? Então aqui a gente vê a diferença justamente aqui a gente tinha uma carbonila, então já teve uma outra estratégia, né? E se a gente tirar essa carbonila, será que essa carbonila aqui poderia ter alguma relação com o efeito teratogênico? Então tirou-se essa carbonila e aí essa molécula hoje, né, esse fármaco, ele é indicado para pacientes com mieloma múltiplo em combinação com a dexametasona. Então a única diferença foi, né, nesse caso não foi o glutaramínico, mas foi a retirada dessa carbonila aqui nessa posição, nesse outro anel. E aí a gente tem um outro derivado, né, que volta aqui, né, a carbonila nessa posição, só que aí esse grupo amina, né, esse grupo amina sai dessa posição e ele vem, aqui para cima, tá? Então ele sai daqui, então outra diferença, volta a carbonila e a gente insere aqui esse grupo amino, ele sai dessa posição e vai para essa posição aqui nesse anel. E aí eles perceberam ainda, né, um indício, né, um potencial mutagênico e reprodutivo sinal amarelo, né, porque essa molécula já começa, né, quando voltou essa carbonila aqui para essa posição, já há uma maior similaridade com a molécula da talidomida. A diferença para a talidomida é justamente a posição, né, desse grupo amina. E aí, essa segunda droga, né, a pomalidomida, ela é uma segunda escolha, né? Então, se anterior, se a lenalidomida, junto com a dexametasona, ainda não, o mieloma múltiplo não conseguir ser contido, continuar evoluindo, aí a gente entra com essa outra droga. Então, ela é uma segunda escolha, né? Então, ela é indicada a pacientes com mieloma múltiplo, que receberam pelo menos 2 terapias anteriores,
para essa doença, incluindo, né, a lenalidomida, a bortezomida, e demonstraram progressão da doença, né, e a doença continua progredindo, aí entra com essa outra molécula. E aí se tem, né, aí esses trabalhos buscando análogos da talidomida, né, já que tem a hipótese da inversão quiral. Então, você comercializar a talidomida enantiomérica pura talvez não seja essa vantagem, porque há indícios que possa ocorrer a inversão quiral, então todo o trabalho vai por água abaixo. Tá? Então, aqui são alguns exemplos, a gente tem diversos exemplos de fármacos, né, onde você tem diferentes ações do seu par de enantiômeros, né? E a gente vai falar aqui diversos, infinitos exemplos. Então, aqui, por exemplo, o etambutol, que é utilizado também, é um dos fármacos, né, de segunda linha para o tratamento da hanseníase. Ele tem 2 centros estereogênicos, então, às vezes, a gente pode ter mais de um centro estereogênico. O centro, ambos com configuração S, vai ter o efeito tuberculostático, né? Então, ele vai ser utilizado na segunda linha do tratamento da tuberculose, não é o primeiro de escolha. E o RR pode provocar cegueira. Então, aqui você tem que comercializar a forma enantiomérica pura. Não tem jeito. A penicilamida, o S tem um efeito antiarrítmico e o R ele é extremamente tóxico. Aqui também você tem que comercializar a forma pura. A estrona, né, a forma dextrógera, é a forma ativa, e a forma levógera é a forma inativa. Muitas vezes, quando a forma inativa, digamos assim, ela não apresenta nenhum efeito colateral descrito, se opta por comercializar a forma racêmica, por questão de custo. Então, se eu tenho a mistura racêmica, eu vou ter 50%, né, de cada um dos estereoisômeros. Então, se administra, às vezes sai mais barato administrar o dobro da dose, né, do que seria o enantiômero puro, do que você partir para a síntese enantiosseletiva ou partir para os métodos de purificação. Então, a gente tem diversos fármacos que, às vezes, é só um dos estereoisômeros que é ativo e o outro não, só que se o outro for, digamos assim, inofensivo, opta por comercializar a forma racêmica, digamos assim, dobrando a dose. Sai mais barato do que você ir para o processo de síntese enantiosseletiva ou ir para as técnicas de separação dos enantiômeros. No caso da adrenalina, a forma levógera, ela é 20 vezes mais ativa, mas também acaba sendo mais tóxica. A talidomida, a gente viu, né, que o R é sedativo e o S é o taratogênico. O sabutamol, o R é levógero, é 80 vezes mais ativo do que o S dextrógeno. A bupivacaína, né, ambos os isômeros possuem atividade anestésica local, mas apenas um deles vai ter também a ação vasoconstrictora. Então, essa ação vasoconstrictora prolonga o efeito do anestésico. A anfetamina, a forma dextrógena, é 2 vezes mais ativa do que a forma levógera. A indacrinona, né, a forma dextrógena, tem ação diurética e retenção do ácido úrico, enquanto a forma levógera, né, tem efeito uricosúrico, efeito contrário. Então, aqui na indacrinona é interessante você administrar a mistura racêmica, porque vai prevenir a retenção do ácido úrico. Então, a gente tem diversas situações distintas. A clofeniramida, a atividade antihistamínica, ela é especialmente a configuração S dextrógena. E aí a gente tem alguns exemplos típicos, né? No caso, ambos os enantiômeros apresentam potência e atividade similar, que é raro. Tá? Então, é uma situação muito rara, onde você vai administrar os dois e os dois não têm a mesma potência, né, de atividade e efeitos parecidos. Então, é o caso da prometazina, né, onde você tem atividade antihistamínica, né, igual para os 2 estereoisômeros. Então, não vale a pena, você não vai investir aqui em comercializar a forma enantiomérica pura, não tem sentido. Né? Outro exemplo aqui da cloroquina, né, a cloroquina RS, também tem potências parecidas, então você não vai comercializar a cloroquina, obviamente, enantiomérica pura. Aí você pode ter a situação muito comum, que é enantiômeros com atividades similares, mas com a potência diferente. Então, um tem uma potência maior do que o outro, né? Isso acontece bastante. No caso aqui, a nimodipina, né? Você vai ter esse exemplo, né? Maior estereoseletividade em vivo, né? Enquanto o S 2 vezes mais potente. Então, você vai ter aqui, às vezes, você administra
a racêmica ou purifica, enfim. A varfarina também, né? A potência do isômero S em vivo é 2 a 5 vezes mais potente que a R. Né, isso devido à questão mais do efeito farmacocinético, então às vezes não é só no sítio-alvo, mas também na questão de transporte, né? Então aqui, né, teria uma certa vantagem você administrar a forma enantiomérica pura. Aqui a gente tem também a penicilina ela tem 3 centros estereogênicos, né? Só que só um ocorre na natureza, então o fungo só vai sintetizar o ativo, tá? Então aqui a gente tem esse centro aqui, desse carbono 6R, 5R e esse aqui 2S, tá? A gente tem também o exemplo do losartan, onde a gente tem, né, somente a forma R, que é a forma ativa. Aí a gente tem uma outra situação. Um estereoisômero antagoniza o efeito colateral do outro. Então, aí é bastante interessante você comercializar a mistura racêmica. Como eu tinha comentado da indacrinona, né? A indacrinona em si tem um efeito diurético, mas um efeito colateral é a retenção do ácido úrico. Só que essa retenção do ácido úrico é provocada por um dos enantiômeros e o outro é o contrário, o outro tem efeito uricosúrico. Então, nesse caso, é um casamento perfeito você administrar a mistura racêmica. Por quê? Porque o outro estereoisômero vai prevenir, vai minimizar o efeito colateral, tá? E aí você vai ver, né, obviamente que tem, né, proporções ali que traz um casamento perfeito dessa forma. No caso, o pisenadol, ele é um agonista dos receptores opioides, tá? E no caso, a sua forma levógera vai ser um antagonista mais fraco. Então, às vezes, né, você pode ter esses efeitos. Outra situação, o estereoisômero responsável pela ação principal e o outro pelo efeito colateral, né? Então, isso é uma situação também que acontece. Então, devido a essas características, né, esse tipo de situação você tem que comercializar preferencialmente o enantiômero puro para minimizar os efeitos colaterais. Então, a L-Dopa, né, utilizar o tratamento do Parkinson. A maioria dos efeitos colaterais, como a granulocitopenia, é devido ao isômero D. A atividade existe para os dois, mas um tem um efeito colateral e o outro não, né? Então a gente tem a prilocaína, né, que as duas formas vão ter o efeito anestésico, mas a toxicidade é apenas um dos enantiômeros. Da cetamina também, né? Aqui você tem o efeito do isômero S levógeo 3 a 4 vezes mais potente do que o R, tá? E aí ele é o responsável pelo efeito colateral pós-operatório, com alucinações, sequelas psicóticas. Bem, e aí a gente também tem alguns efeitos, né, estereoisômeros com diferentes tipos de atividades, como o Darvon, né, que é o dextropropoxifeno, né, que possui atividade analgésica, e o seu outro estereoisômero, né, que é comercializado na forma do Novrad, que é o levopropoxifeno, é um antitussígeno. Então são efeitos bastante diferentes, tá? Então aqui a gente tem a molécula, e aí se a gente simular no SCD Labs, ele vai dar aqui, já que ele tem 2 centros estereogênicos, então um deles é 2R, 2S, 3R, e o outro é o contrário, 2R, 3S. Então aqui são os 4 possíveis estereoisômeros para essa molécula, já que ela tem 2 centros. Bem, então nesse caso, né, como essas moléculas têm efeitos, o par, né, de enantiômeros tem efeitos totalmente distintos, se comercializa a forma enantiomérica pura, já que o objetivo, né, é completamente diferente. Bem, aí a gente tem exemplos de cada estereoisômero possui diferentes tipos de atividade de interesse. Então aqui a gente tem a fluoxetina, né? A fluoxetina, né, ele é utilizado basicamente como antidepressivo, né? O S funciona no tratamento da enxaqueca. Então aqui a gente tem essas duas formas, né? Só que a forma R, ela é uma forma cardiotóxica dentro das doses terapêuticas, tá? Enquanto que a forma S, ela atenua esse efeito cardiotóxico. Então, nesse caso da fluoxetina, é interessante você comercializar a mistura racêmica. Aqui a gente também tem mistura de diástereoisômeros, né? Pode levar a efeitos benéficos. Então, a gente tem o antihipertensivo, o labetalol, né? Comercializado na proporção dos 4 estereoisômeros, né? E ele é considerado um híbrido.
porque você vai ter diversos sítios ali de ação. Então, o seu isômero RR possui atividade beta-bloqueadora, o seu SR é predominantemente alfa-bloqueador. Então, você tem um alfa-beta-bloqueador e os outros 50%, né, os outros respectivos enantiômeros, são inativos. Só que aí você separar esses 4 dá muito trabalho. Então, eles comercializam na forma dos 4 enantiômeros misturados. E aí, como eu falei com vocês, é uma preocupação que a gente tem. Muitas vezes a gente tem todo um custo para isolar uma molécula, né, enantiomérica pura, ou sintetizar, né, ou purificar ou sintetizar. Só que a gente corre o risco de acontecer a inversão quiral, né? Então a molécula racemizar dentro do organismo. Então, quando você sabe que ocorre a inversão quiral, você vai, obviamente, comercializar na forma racêmica, né? Então, a gente tem o exemplo com a iocinamina, né, que é um agente anticolinérgico, a atropina, né, que vai acontecer esse fenômeno da inversão quiral. Então, aqui a gente tem o ibuprofeno, tá? O ibuprofeno R, e dentro do organismo, né, algumas hidrolases, vai fazer, né, essa inversão com epimerase posterior, né, uma hidrolase, até você chegar ao quê? Da forma R, e ele vai chegar na forma S. Graças a Deus a forma S é a mais ativa, né? Então você não precisa purificar o ibuprofeno, porque o organismo, se você administrar a forma racêmica, graças a Deus ele vai se encarregar de converter o restante na forma S, que é a forma que tem atividade anti-inflamatória. E aí era essa a hipótese. Será que não acontece a mesma coisa com a talidomida? Enfim, né, a gente vê isso animal, né, em humanos você não vai testar, né? Então, do ponto de vista ético, você não consegue justificar uma pesquisa. Olha, eu vou selecionar aqui algumas mulheres grávidas e eu quero ver se acontece a inversão quiral. Vou administrar talidomida enantiomérica pura e a gente vai ver se vai ter efeito teratogênico ou não. Uma pesquisa dessa jamais seria aprovada por nenhum órgão regulamentador, né? E nenhuma grávida consciente dos riscos iria arriscar, né? Iria arriscar sua gestação para satisfazer a pesquisa, para a gente ter certeza se acontece inversão quiral ou não em humanos, né? Em animais, né, eles observaram algumas espécies acontecem, outras não, mas em humanos a gente não pode fazer uma coisa dessa, né, do ponto de vista ético. Então, fica a dúvida, quem sabe um dia a gente consegue provar por alguma outra maneira, né, se acontece ou não essa inversão quiral em seres humanos para talidomida. Então, como eu já tinha comentado, né, o enantiômero S do ibuprofeno, ele é o enantiômero ativo, mas a gente comercializa a forma racêmica por conta mesmo da inversão quiral, tá? Então, o organismo se encarrega de fazer esse trabalho. E aí a gente tem diferentes estereoisômeros, né, que podem ter também não só a questão da potência de ação, mas essa potência de ação não é só em relação ao sítio ativo, mas também a questão farmacocinética, porque a gente tem que ver o seguinte, a metabolização, né, dessas moléculas são feitas por enzimas, e essas enzimas também são estruturas tridimensionais, e por serem estruturas tridimensionais, podem apresentar uma estereoseletividade, então um fármaco ser mais metabolizado do que o outro, o enantiômero tem uma maior metabolização e o outro não. Então a gente vê, por exemplo, do hormônio do norgestrel, né, você tem uma absorção maior da forma levógera em relação à forma dextrógera. Então, se você absorve mais, você vai ter uma maior potência. A endacrinona, você vai ter diferente meia-vidas. Então, o estereoisômero S vai ter uma meia-vida mais curta, ali de 2 a 5 horas, e o R vai ter uma meia-vida mais longa, né, de 10 a 12 horas. Então, a gente tem que lembrar que não é só em relação ao sítio ativo, ao local de ação, ao alvo molecular, mas também no processo de absorção, no processo de transporte, né, de distribuição. Tudo isso são moléculas, são macromoléculas que estão realizando esse trabalho nas etapas farmacocinéticas. Então, a gente também pode ter essa enantioseletividade das enzimas de transporte e das enzimas de metabolização. Bem, e aí a gente vê, né, a polêmica da talidomida. E aí, né, será que existe ou não a inversão quiral? Então, ambos, né, os estereoisômeros são hipnóticos, mas a gente sabe que a gente tem apenas um, né, o S aí com efeito teratogênico, e aí fica a dúvida, né, se acontece ou não essa racemização em vivo em seres humanos, tá? Então, qual seria a vantagem da gente comercializar formas enantiomérica puras? É claro que a gente tem que lembrar que isso aumenta bastante o custo do fármaco.
você vai ter uma eficácia maior. Por quê? Porque você vai administrar, né, se for o caso, o fármaco que realmente é a forma enantiomérica que tem a atividade desejada e uma maior potência, né? E aí você tem a questão de diminuir a toxicidade, que você vai diminuir a dose. Então, ao invés de você administrar o dobro né, utilizar a mistura racêmica, se o outro for inativo, você vai administrar metade da dose e a gente sabe que, né, quanto menor a dose que a gente conseguir administrar, obtendo o mesmo efeito, mais segura, né? Então, a gente também tem a questão de diminuir a dose, de ter a questão de reduzir a toxicidade, né? E aí a gente tem aqui alguns fármacos que são comercializados de forma enantiomérica, né? E o faturamento aí se dá um pouquinho antigo, mas dá pra gente ter uma ideia. Então a gente tem, por exemplo, a amoxicilina, né? E aqui vendas em milhões de dólares, ampicilina, captopril, enalapril, ibuprofeno, cefaclor, né? Naproxifeno, cefalexina, alovastatina. Então aqui são alguns exemplos. Bem, e aí a gente pensando na questão da síntese, né, Angélica? Você falou que a gente pode sintetizar seletivamente, né, uma molécula para obter apenas um dos estereoisomos. Então vamos entender um pouquinho da questão da proquiralidade. Então o que seria uma molécula proquiral? Né? É uma molécula que, dentro de você realizando uma reação em uma única etapa, você pega um carbono, você consegue transformar esse carbono num centro estereogênico. Então, por exemplo, quando a gente pega cetonas, né, a 2-butanona. A 2-butanona é uma molécula proquiral, porque ao eu realizar uma reação aqui nessa carbonila central, né, você vai ter, por exemplo, aqui a adição, né, dessa hidroxila, e aí você vai ter a formação de um centro quiral. Então, o que a gente chama de centro proquiral, tá? E aí você tem um carbono com 4 ligantes diferentes. Então, carbonos sp2, né, e planares costumam ser bons, né, compostos, né, para você formar aqui a hibridização sp3, né, com o carbono tetraédrico. E aí é o que nós chamamos de carbonos proquirais, né, normalmente carbonos planares, hibridização tipo sp2. Então a gente tem um exemplo aqui do etanol, né? O etanol também é um centro de proquiralidade, que a gente pode adicionar aqui um substituinte diferente. Aí colocando um substituinte X, diferente dos demais, você vai ter 4 ligantes. Então a gente, né, tem que ver essa mudança, né, se a gente vai... Só que quando a gente está fazendo uma síntese que não é enantioseletiva, o que vai acontecer? Você normalmente vai formar uma mistura racêmica, porque você tem uma molécula plana, você tem um carbono plano, quando ele vier realizar um ataque, ele pode ser por cima ou por baixo do plano. Se esse ataque é abaixo do plano, eu vou formar um dos estereoisômeros. Se for acima do plano, eu vou formar o outro estereoisômero. Então, a probabilidade do ataque ocorrer por baixo e ocorrer acima do plano do carbono sp3 é de 50%, né, se não tiver nenhum impedimento estérico. Então, se ele tem 50% de chance de atacar por baixo e 50% de chance de atacar por cima desse carbono planar, não tem para onde correr. Eu vou formar provavelmente uma mistura racêmica, que é o que mais acontece numa síntese que não é enantioseletiva, né? Que você tem um carbono proquiral, um carbono sp2 plano, e aí você pode atacar por cima ou abaixo do plano, com a mesma probabilidade, tá? Então aqui, que nós chamamos de hidrogênios ProR e ProS. Então, se você substituir um desses hidrogênios, você vai gerar o estereoisômero R, que é o hidrogênio ProR, e se você substituir o outro hidrogênio abaixo do plano, vai ser o ProS. Então, aqui são hidrogênios que são quimicamente equivalentes. A gente vai pegar, por exemplo, essa molécula aqui do etanol, como exemplo, bem simples. A gente tem aqui esse carbono, né, tipo sp2, um carbono plano, e aí o ataque pode ser tanto nesse hidrogênio de cima, se acontecer pelo hidrogênio de cima, eu vou ter o estereoisômero R, quanto pelo hidrogênio de baixo, então eu vou ter o hidrogênio ProS. Como aqui, né, a probabilidade de atacar por cima e por baixo é a mesma, eu vou ter uma mistura racêmica. Então metade vai atacar por cima, vai formar o R, e metade por baixo vai formar o S. Então, aí, né, obviamente, tentando se buscar estratégias para se
sintetizar moléculas enantioméricas puras, já que a gente viu, né, que ela pode fazer toda a diferença para um fármaco, tentou se realizar, obviamente, uma síntese enantiosseletiva. E aí existem diversas estratégias, né, para a formação preferencial de um estereoisômero. Então, a depender da estrutura, você pode formar mais A do que C, né, se eu tiver, por exemplo, grupos volumosos próximos. Aqui algumas reações, né? Então, algumas reações não tem jeito, são bastante, né? Vai gerar os dois estereoisômeros. No entanto, quando a gente vai para sistemas biológicos, né, como são realizados por enzimas e não por químicos, as enzimas, elas conseguem sim ser seletivas e formar apenas o estereoisômero que nos interessa. Então, hoje, a catálise enzimática é uma das principais estratégias utilizadas na síntese enantiosseletiva. Poxa, já que eu, um simples químico no laboratório, só consigo produzir o racêmico, né, se eu não utilizar nenhum reagente quiral, né, a molécula, a natureza, ela é muito mais sábia, né? Ela tem muito mais recursos do que a gente dentro do laboratório. Então, ela tem enzimas que são estruturas tridimensionais e, por serem estruturas tridimensionais, elas vão preferencialmente atacar por baixo ou por cima do plano. Né? Não vai ter essa questão de atacar por cima e por baixo, já que agora eu não tenho mais um reagente tão simples, eu tenho agora uma enzima, né, enantioseletivo, uma estrutura tridimensional que vai, no caso a gente tem a fumarase, né, que é uma enzima bastante comum nos sistemas biológicos, e ela vai produzir o S-malato, né, seletivamente, lindamente. Então a catálise enzimática, ela é muito explorada, né, dentro de sítios quirais. Então hoje a gente, né, se explora muito os micro-organismos. Se a gente vê a penicilina, por exemplo, né, os fungos, eles vão produzir apenas o enantiômero. Você tem lá três centros estereogênicos na molécula da penicilina, e a natureza, né, o fungo, só vai produzir o ativo, né? Então você tem ali 3 centros estereogênicos. Então, quais seriam as possibilidades? Quantas possíveis moléculas, combinações? Então, 2 elevado a 3, nós poderíamos ter 8 diferentes estereoisômeros para a penicilina. No entanto, dentro desses 8, né, o fungo só produz um deles, e produz o ativo, né, o que é bastante interessante. Então, se você tem um composto de partida que é quiral, aí tudo bem, você pode ter uma síntese enantiosseletiva, só que esses compostos quirais, eles têm um custo bastante elevado no laboratório, você conseguir esse recurso, solventes quirais, catalisadores quirais, né? Então hoje você tem toda uma área aí da síntese orgânica voltada para a síntese quiral, só que obviamente é uma área que requer um custo mais elevado, um custo de reagentes quirais, um custo de técnicas também de análise quiral, né? Usar uma cromatografia quiral para você ver se sua reação deu certo. Então, diante disso, a gente começou, né, alguns químicos começaram a explorar essas enzimas biológicas, né, esses fungos, e aí a gente tem aí um campo em grande expansão, que é o campo da biocatálise. Tá? Então, colocar os micro-organismos para trabalhar para a gente, né? Então, não vou ficar só comprando reagente quiral, que é muito caro. Né? Então, começou a estudar esses micro-organismos, isolar essas enzimas desses micro-organismos, ou colocar no meio de uma fermentação, por exemplo, e colocar esses micro-organismos para realizar as reações regioseletivas, né, e enantioseletivas que a gente quer. Então, a gente, quando tinha visto lá na síntese de fármacos, por exemplo, a gente muitas vezes tinha que usar grupos protetores, né? Por quê? Porque às vezes eu queria hidroxilar uma posição, só que sem um grupo protetor ele vai hidroxilar vários carbonos da molécula que eu não quero. Então eu tinha que ir lá, botar um grupo protetor antes, fazer a minha hidroxilação, por exemplo, e depois tirar o grupo protetor. Quando a gente utiliza micro-organismos, a gente não precisa de grupos protetores. Né? Por quê? Porque os micro-organismos, por exemplo, essas enzimas, elas são enantioseletivas, então ela só vai hidroxilar onde eu quero, ela não vai sair hidroxilando a molécula toda. Então a gente tem aí várias reações, né, que você consegue diminuir o custo na produção de moléculas opticamente ativas. Né? Então reações de hidrolases, né, de oxidases, aldol, adição, eliminação, transferência, halogenação, desagenelação, hidroxilação, enfim. A gente, né, eles vêm explorando aí esses micro-organismos nesse processo. Então, se a gente observar um exemplo aqui da biotransformação dos esteroides, né,
essa introdução. Então aqui eu tenho a molécula da cortisona para produzir a progesterona. Tá? Se eu fizesse uma reação convencional, né, a gente quer uma hidroxilação apenas nessa posição. Se a gente fosse realizar isso no laboratório sem um grupo protetor, ia sair hidroxilando outros carbonos que a gente não quer. Então aqui esse 1A, né, você tem a 11-alfa-hidroxiprogesterona, que é o produto principal, tá? Mas a gente também tem alguns produtos secundários que vão formar em menor proporção, a dihidroxiprogesterona, né, e o CA11-alfa-hidroxipregnano 3,2-diona. Então, você pode utilizar, né, a gente utiliza o micro-organismo, mas ele vai produzir majoritariamente essa hidroxilação que eu quero aqui nessa posição. Tá? Então, várias reações de hidroxilação microbiana, de desidrogenação, são utilizadas industrialmente para produzir principalmente hormônios esteroidais, principalmente hidroxilações no carbono 11 ou no carbono 16 do núcleo esteroidal. Então, aqui é um exemplo, né, de um experimento. Aí o pessoal que trabalha, né, com fermentação tem mais propriedade para falar disso. Então, eles utilizam, por exemplo, um micro-organismo, né, esse Rhizophus arrhenizus, crescidos em meio água, então vai cultivar aí esse micro-organismo, né, vai inserir o substrato, e aí após a reação, né, vai filtrar esse produto e vai extrair e realizar a purificação. Então aqui, naquela reação que nós vimos anteriormente, né, a gente tem a molécula de partida, né, a gente tem aqui a cortisona, a molécula de partida, e aqui os produtos, né, então aqui com a faixa de fusão que foi identificada para cada um deles, e a rotação específica, né? Aqui esse foi feito em cloroformo e o outro feito em piridina. E, obviamente, você vai caracterizar isso através, né, no caso do produto da reação, massa, infravermelho e ressonância, para você verificar se realmente você conseguiu realizar a hidroxilação seletiva. Então, gente, é isso que a gente tinha para falar, né, da parte de estereoquímica, e agora a gente vai aprofundar nessa questão da potência, né, do arranjo tridimensional, do impacto desses arranjos tridimensionais no mecanismo de ação dos fármacos.